Paz do Senhor, meus amigos, como combinado, mês de março, nós vamos iniciar o nosso estudo de todos os capítulos da Bíblia Sagrada. Sabemos que são 1189 capítulos e nós vamos estudá-los da seguinte maneira. Nós vamos estar criando vídeos de no máximo 15 minutos, que pode ser que esse vídeo ele venha a abordar mais de um capítulo, ou pode ser que um capítulo ele seja distribuído em um ou mais vídeos também. Tudo a depender do contexto e do assunto, né? Para que nós venhamos distribuir essas aulas. O propósito desse estudo é para que você possa, de uma forma clara e objetiva, ter um apanhado geral de cada capítulo, ter uma compreensão, para que quando você for fazer a leitura da Bíblia, você tenha uma luz sobre os assuntos principais para ajudar o teu aprendizado, tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Antes de iniciar, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o teu sininho, para que você possa ser notificado sempre que nós viermos postar um vídeo novo. Nós estamos aí com uma pretensão de sempre postar um vídeo na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então sempre será um capítulo novo sendo postado. Então nós vamos estudar a Bíblia junto, capítulo por capítulo, sem descer nos pormenores, para que nós venhamos então aí em um prazo de tempo menor fazer o estudo de todos os capítulos da Bíblia, tá certo? Então nós vamos começar. E de que maneira nós vamos fazer esse estudo? Eu vou sempre estar usando o texto e também eu vou preparar alguns slides aqui do PowerPoint para ajudar ali a compreensão daquilo que eu quero transmitir. Serão sempre poucos slides, porque o tempo não nos permite prolongar muito, tá certo? Vamos sempre obedecer no máximo 15 minutos e nós partiremos para um capítulo seguinte. Ou, quando necessário, para um outro vídeo, sendo o assunto do mesmo capítulo anterior. Tá certo? Então nós vamos começar. O que eu quero que você entenda? Nós vamos abordar os capítulos da seguinte maneira. Vamos ter uma visão, eu vou elaborar uma visão geral sobre o capítulo, vou extrair ângulos desse capítulo, que esse ângulo ele venha a abordar todos os versículos que compõem esse capítulo. Então é sempre uma visão geral para que eu possa distribuir essa visão geral por ângulos diferentes. Como por exemplo aqui, no primeiro capítulo, eu vou distribuir esse estudo por esses 3 ângulos. Primeiro, do Deus Criador, mantenedor de todas as coisas. Segundo, do processo cíclico, lógico, eficiente e funcional. E o terceiro, do sentido mais intrínseco do propósito da criação de Deus. Então, os 31 versículos vão estar distribuídos por esses 3 ângulos. Do Deus Criador, mantenedor, do processo cíclico e funcional e do sentido intrínseco do propósito da criação de Deus, tá certo? Então, nesses 3 ângulos, nós vamos distribuir todo o assunto do capítulo 1, tá certo? Então, vamos para a aula 1, sem delonga. Primeiro, nós vamos aqui ler o primeiro versículo. Diz o texto: no princípio criou Deus o céu e a terra. A primeira coisa que eu quero que você venha observar é que, diferentemente o capítulo 1 dos demais textos, você venha observar que Deus, esse nome genérico de Deus, porque não é o nome próprio de Deus, mas é o nome genérico. Esse nome genérico no hebraico é Elohim, é o plural de Eloá, quer dizer, por que nós falamos nome genérico? Porque esse nome Elohim, ele é usado pode ser usado para se referir a anjos, juízes, então por isso que ele é considerado nome genérico. Mas sabemos que ele está se referindo à pessoa do Criador. Então, esse nome, você vai observar numa leitura, seja ela mais superficial, que esse nome genérico ele vai aparecer muitas vezes. Por exemplo, no versículo 1, eu tenho o nome de Deus aparecendo uma vez. Aqui, no versículo 2, está ele também, aqui, o Espírito de Deus. No versículo 3, temos também, disse Deus. No versículo 4, viu Deus. No versículo 5, chamou Deus. Então, observe que nos 5 primeiros versículos, o nome de Deus genérico está aparecendo 5 vezes. Isso vai se repetir durante todo
os 31 versículos. Por que isso é importante? Parece que Deus está nos chamando a atenção, ou o escritor Moisés está nos chamando a atenção. Se você não entender, eu coloquei aqui, se você não compreender que o capítulo 1 ele é o capítulo mais teológico da Bíblia. O que é teológico? Teo é Deus, né? O estudo de Deus. Então, é o estudo do ser de Deus, não exaurindo o ser de Deus, ou seja, extraindo tudo o que a caneta, o que o pensamento humano pode esquadrinhar sobre a pessoa de Deus. Não é isso. Tudo aquilo que Deus ele dá-se a conhecer. Ele permite que o homem conheça. Então, no capítulo 1, você vai ver que diversas vezes esse nome é citado. Por que esse nome é citado diversas vezes? Por quê? Ele é citado diversas vezes por uma finalidade. No capítulo 1 e 2, ele apresenta a criação. E se você não entender o capítulo 1 e o 2, que ele é a consumação ou a concretização de um propósito de Deus, o restante da Bíblia não tem sentido nenhum. Então você precisa entender, você precisa compreender que esse Deus criador, ele criou todas as coisas por um propósito. Por isso que ele é tão enfatizado. Ele disse Deus, e viu Deus, e Deus separou, e viu Deus que era bom, então e Deus abençoou. Então ele está sendo apresentado de uma forma em que você não encontrará em nenhum outro capítulo. Então, a primeira coisa que você tem que entender, chamar a tua atenção na leitura desse capítulo, é essa chamada do autor enfatizando esse Deus criador. Porque se você não compreender isso, as demais coisas perdem o sentido. Como, por exemplo, nós vamos aqui no capítulo 1 e o versículo 1, agora que você já entendeu que Deus ele é o personagem principal na criação, tanto que o nome genérico dele aparece por diversas vezes. Agora você vai começar a compreender um outro detalhe, que eu tenho um princípio para a criação do céu e da terra, né? Aqui ele criou, e eu tenho um Deus. Se esse Deus ele estabeleceu o princípio de todas as coisas, você vai entender que esse Deus que eu estou apresentando, ele é um Deus que não existe, mas ele é um Deus pré-existente. Por quê? Ele não existe, mas é pré-existente. Porque tudo que existe, isso aqui existe, foi criado um dia. Se eu jogar no fogo, todos os componentes se derreterão, pronto, acabou, deixa de existir. Então o que eu tenho que entender? Que esse Deus do capítulo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus, ele é pré-existente. Por quê? Além de ser pré-existente, ele é atemporal, ele está fora de um tempo. Tudo que foi criado, ele existe e ele é temporal, está dentro de um tempo. Então aqui, quando eu leio no princípio criou Deus, eu sei que esse Deus é pré-existente, ou seja, ele está antes da criação, ele criou todas as coisas, ele é independente da criação, e tudo que foi criado é dependente desse Criador. Eu tenho que entender que esse Deus ele é atemporal e tudo que ele criou é temporal, está dentro de um tempo. Isso é importante no capítulo 1 para que você venha a entender. Você já entendeu a importância de enxergar Deus na criação. Você tem que enxergar ele, tanto que em 31 versículos aparece 32 vezes. Outra coisa que você tem que entender é que esse Deus é pré-existente, ele é atemporal. Sendo assim, vai matar aquele enigma. Quem criou Deus? De onde que veio Deus? Isso para nós não tem importância, não tem fundamento nenhum. Tá certo? Então isso é um detalhe. Então você já observou que esse Deus é pré-existente, que esse Deus ele está sendo apresentado, né, no capítulo 1 de uma forma veemente. Um outro detalhe que eu quero que você entenda, ainda dentro do primeiro ângulo do Deus Criador, mantenedor de todas as coisas, é que o termo ali, quando aparece criou, esse termo no hebraico, ele é bara. Deixa eu colocar aqui no hebraico, ó, bara. O que isso quer dizer? O que isso é importante para nós? Quando o texto diz que no original
a palavra bara, quer dizer o quê? Que esse Deus que está sendo apresentado no capítulo 1, ele é o único Deus capaz de criar da forma em que foi criado. Por exemplo, quando diz no princípio criou Deus, esse criar, Deus criou as coisas do nada. Pensa assim, Deus trouxe à existência aquilo que não existia e fez com que aquilo que não existia se reproduzisse ou atendesse à sua necessidade. Então, eu coloquei uma frase aqui de Lavoisier, que ele diz assim, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma verdade, porque depois de Deus, nada se cria, tudo se transforma, ou tudo se encontra, mas Deus é o único que cria da maneira em que ele criou do nada, então Deus criou a matéria. Por exemplo, aqui, ó, quando nós falamos de planeta Terra, nós só olhamos a Terra, né, no modo geral. Mas nessa Terra, ó, nós temos um núcleo interno, nós temos um núcleo externo, nós temos um manto e nós temos a crosta. Olha só quantas coisas que nós temos simplesmente nessa Terra. Mas essa é a Terra já criada. Mas quando diz que Deus criou a matéria, Deus criou tudo que fosse necessário para o processo criacional, como por exemplo, da terra saiu os animais, da água saiu as aves e os peixes, né? Então, da matéria, Deus vai criar todas as demais coisas. Por que isso é importante? Você tem que entender que esse Deus pré-existente, ele criou todas as coisas do nada, e que o capítulo 1 é o capítulo mais teológico de todas as escrituras. Por que isso é importante? Eu já vou explicar para você. Ele é importante porque nós estamos falando de um período em que esse livro está sendo escrito por Moisés após a saída do Egito, né? Então no Egito havia vários deuses, como na cultura passada, né? E como há ainda nos dias atuais. Porém, o escritor quer trazer à evidência uma didática que venha combater todas as doutrinas que venha negar a existência de Deus ou desfazer os seus propósitos. Como, por exemplo, o ateísmo. O ateísmo prega o quê? A não existência de Deus. Quando você lê lá no texto, no princípio criou Deus, está dizendo o quê? Que esse Deus, ele pré-existe a criação. Então, as pessoas que se consideram, né, o ateu em si, que não ele reconhece a pessoa de Deus, o texto já está dizendo, ó, que houve um princípio em que esse Deus criou a terra em que esse ateu ele pisa. Então note que a importância é combater todas essas doutrinas levantadas pelo adversário de Deus, o nosso adversário da criação, que é Satanás. Então nós vamos entender isso. Ó. O ateísmo prega a não existência de Deus. Então o capítulo 1 de Gênesis e o versículo 1, no princípio criou Deus. Então eu tenho um Deus criador de todas as coisas. Deu um probleminha aqui, mas vamos ver se já volta. Aí deu certo. Então nós temos aqui também o politeísmo. O politeísmo, ele prega a existência de vários deuses. Mas nós temos no capítulo 1 dizendo, no princípio Deus criou. Por mais que a palavra no hebraico Elohim, ela seja uma palavra no plural, mas nós sabemos que é um Deus criador de todas as coisas. Combate também o fatalismo, né, que prega a doutrina do acaso, mas nós sabemos que houve um princípio em que Deus criou todas as coisas. Combate a evolução, que prega a transformação infinita, mas sabemos que houve um princípio em que todas as coisas foram criadas e segundo a sua espécie também. Panteísmo, que prega a identificação de Deus com o universo, mas sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, e entre esse céu e terra nós temos o universo que foi criado por Deus, e esse Deus, ele não é o universo. Temos o materialismo também, que prega a eternidade da matéria, mas sabemos que a matéria foi criada quando diz criou, Deus criou do nada. Então, resumindo, para nós encerrarmos aqui a nossa primeira aula, você precisa entender que do Criador e mantenedor de todas as coisas, na nossa primeira ótica, no nosso primeiro ângulo, nós já observamos
que é enfático a presença de Deus no capítulo 1, nós já entendemos que ele é um Deus pré-existente, atemporal, e que todas as coisas existem e subsistem dentro de um tempo por conta desse Deus. Já entendemos também que esse Deus é o único que cria as coisas como foi criada, no demais nós só transformamos a matéria e encontramos aquilo que já existia, e também que o capítulo 1 e o versículo 1 ele vai combater todas as doutrinas que negam a existência de Deus ou o fruto da sua obra, tá certo? Certo? Entendeu? Compreendeu? Se vemos na próxima aula.